Moradores de 5 cidades da nossa área de cobertura ainda não podem comemorar a decisão das urnas. É que os candidatos eleitos ainda estão com as candidaturas sub júdice. Você sabe o que esse termo significa? Já ouviu falar, né? Mas muita gente também não entende. Então a gente vai contar para vocês agora na reportagem do Kleber Luiz. Em cidades que possuem menos de 200 mil eleitores, o período eleitoral terminou no domingo. Mas existem algumas exceções. Pelo menos 46 municípios em todo o país aguardam decisões judiciais para saber quem será o próximo prefeito. 5 deles estão nas regiões oeste e noroeste de São Paulo. A explicação é que nestes locais, os candidatos eleitos concorreram sub júdice, o que significa que tiveram o registro da candidatura indeferido e recorreram a instâncias superiores. Enquanto isso, tiveram o direito de permanecer na disputa, mas os votos ainda não foram validados. Eles ficam nessa condição de subjúdice, de anulados ou de suspensos, aguardando essa decisão normalmente de tribunal, né? Ou de um TRE ou de um TSE, para que ele tenha esses votos validados até o prazo de ou diplomação ou mesmo de posse. É o caso de Neves Paulista, que tem quase 9 mil moradores. O prefeito eleito, Reginaldo Guinu, do PL, teve o registro indeferido por conta de uma condenação criminal por furto. Ele recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral e aguarda julgamento da apelação. Enquanto isso, o clima no município é de indefinição. Atrapalha, né? A cidade fica indecisa, né? Tem que esperar, né? Segundo o Código Eleitoral, se o candidato eleito sub júdice recebeu mais de 50% dos votos válidos e não conseguir reverter a situação, são realizadas novas eleições. O que não é o caso de Neves Paulista, onde Reginaldo Guinu recebeu pouco mais de 38% dos votos válidos. Nesta situação, caso ele não consiga reverter junto ao TSE, assume o segundo colocado, professor Edson, do Republicanos. A situação se repete em Panorama, onde Ito, do PP, foi eleito com 35% dos votos. Ele foi condenado por crime contra a fé pública depois de mentir em um depoimento em 2005. Teve a candidatura indeferida e aguarda julgamento de recurso. Em Mirante do Paranapanema, a população também aguarda para saber quem será o próximo prefeito. Eduardo Piazulunga, do PSB, recebeu 49% dos votos válidos. Ele foi absolvido em primeira instância por improbidade administrativa, mas acabou condenado em segundo grau. Já entre as cidades que podem ter uma segunda eleição está a Guzolândia. Júnior, do MDB, recebeu 67% dos votos válidos, ou seja, mais da metade. Ele foi condenado por improbidade administrativa e dano ao patrimônio público em 2017, e por isso teve o registro indeferido. Agora aguarda julgamento de recurso. A esposa dele, Kátia Morita, foi eleita em Auriflama, com 58% dos votos. Ela também possui condenação por improbidade administrativa e dano ao patrimônio público, no mesmo processo respondido pelo marido. Agora espera por uma decisão judicial para saber se poderá assumir o executivo. O coordenador da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Rio Preto explica que, na maioria dos casos, quando o fato que motivou o indeferimento da candidatura não é grave, a Justiça tende a respeitar a decisão das urnas. Você tem aí o princípio da razoabilidade, né? Na Justiça Eleitoral, o bem maior é o voto, é a vontade popular. Então, dependendo do que vem causando essa inelegibilidade, a vontade popular tem que se sobressair, sempre tem que se optar para que a vontade do eleitor seja respeitada. Segundo o Código Eleitoral, este tipo de processo tem prioridade sobre qualquer outro, e a Justiça Eleitoral deve adotar providências para que a decisão saia antes da diplomação. Nessa fase, principalmente esses processos, eles têm total prioridade, seja nos tribunais regionais, no estadual, como também em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral. A gente aguarda, né, para saber como que fica a situação em cada cidade que a gente mostrou aqui na reportagem.